Hoje nós estamos recebendo no Brasília Capital Entrevista o ex-governador, ex-vice-governador, ex-senador, ex-deputado federal e atual presidente do PSD do Distrito Federal, o empresário Paulo Otávio, talvez um dos que mais tenha contribuído para o crescimento de Brasília nesses últimos anos. Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui. Bom, eu que agradeço estar no Brasília Capital mais uma vez. Não é a primeira entrevista que eu dou a esse grande veículo de comunicação, um jornal importante, conduzido por você, que eu conheço há décadas, uma amizade de muito tempo. Então, fico muito feliz em poder participar dessa entrevista com vocês e esperar que a gente possa esclarecer essa questão política que vivemos em Brasília. Hoje eu estou acompanhado aqui do repórter lá, do nosso editor, Tássio Rodrigues. Prazer, Paulo, mais uma vez, obrigado pela presença. Queria começar perguntando para o senhor um pouquinho da questão da conjuntura aqui do Distrito Federal, né? A nível nacional, o PSD tem sido um partido que tem arrebanhado nomes bem fortes, né? Recentemente o governador Eduardo Leite se filiou ao partido. Isso é uma tendência que pode ocorrer aqui no Distrito Federal também, de trazer grandes nomes para o partido? Olha, o PSD tem crescido e na última eleição em todo o Brasil conseguiu eleger quase 900 prefeitos. E o que nós sentimos? Uma tendência do eleitorado brasileiro de caminhar para o centro. Né? É uma tendência natural, não foi nada forçado, foi uma tendência que veio nos municípios dos menores aos maiores de uma forma natural, como se o eleitor brasileiro tivesse entendido que o centro é o melhor caminho, que o equilíbrio é o melhor caminho, né? Que a política radical de um lado ou de outro nada constrói. E todos os bons governos que o Brasil teve, todos, a começar pelo nosso grande ídolo do PSD, que foi o presidente Juscelino, que fez Brasília, e Brasília foi construída com o apoio do partido durante 5 anos. Se o PSD, lá de 1956 até 61, não tivesse apoiado o presidente Juscelino em todas as suas iniciativas, nós não teríamos feito o que foi feito em 5 anos. Né? As grandes usinas, as grandes rodovias, a indústria automobilística, Brasília, e tudo que aconteceu. Então, todo aquele período de desenvolvimento foi um período que o PSD soube conduzir o Brasil dentro da democracia e com diálogo. Não que não tivesse oposição, que não tivesse a briga política natural, mas que soube conduzir com entendimento. E aí se constroem as coisas. E você vê, desde lá, os governos que construíram coisas positivas no Brasil foram governos que não foram nem para a extrema-direita nem para a extrema-esquerda. Foram governos que pensaram principalmente no desenvolvimento do país. Né? Nós temos que construir uma Avenida Brasil diferente. Uma Avenida Brasil que não pode ser de extremos, uma Avenida Brasil que tenha a condução de pensamentos positivos para o desenvolvimento. Não se justifica mais o Brasil ter um crescimento pífio, como tem tido nos últimos anos. É um país que, se você pegar os PIBs dos países que avançaram muito, Coreia, China, há 20 anos atrás, o Brasil tinha um PIB maior. E hoje nós estamos lá atrás. Então o Brasil não tem crescido e o que tem atrapalhado é justamente uma política de desenvolvimento que faça o Brasil crescer. Por que no governo JK cresceu 8% ao ano? Todos os anos. Porque tinha uma política desenvolvimentista acreditando no Brasil, tinha um plano de governo. De lá para cá, o que se observa é que muitas vezes alguns políticos são eleitos, governantes, prefeitos, presidentes, mas não apresentam um plano para a sociedade. Então a sociedade fica sem saber o que quer o governo. Né? Essa corrida para o centro não parece ser uma leitura exclusiva do PSD. A gente vê um crescimento também do União Brasil, que está se federando com o PP, né, para formar talvez não, com certeza a maior bancada da Câmara Federal. Não vai haver também aí um congestionamento pelo centro? Não, que é muito bom, é muito positivo que haja esse congestionamento. Eu acho que é importante, né? Se os partidos entenderem que o radicalismo não leva ao crescimento da sociedade, quem sabe é um despertar dos líderes partidários do nosso país de buscar um caminho
de praticar uma democracia correta, do entendimento civilizado, que os políticos possam conversar e que possam idealizar projetos para o Brasil. E como é que fica o PSD em relação ao governo Lula? Porque vocês têm ministros na esplanada. Aí vem uma eleição presidencial daqui a um ano e pouco, e o PSD, estando no governo, passa para a oposição? Se você observar a história do PSD, recentemente foram feitas muitas homenagens ao Tancredo Neves, pela redemocratização, foi o mineiro que foi eleito presidente do Brasil, que não assumiu. Né? Você vê o que o Tancredo nos ensinou, que mesmo num momento difícil como aquele, né, saindo de um regime duro de quase 20 anos, ele conseguiu costurar um entendimento de uma eleição, né, e de um governo que assumiu e conseguiu, aos pouquinhos, com a posição firme do Sarney e com muita inteligência do próprio presidente Sarney, redemocratizar o Brasil e promover a primeira eleição presidencial em 1989. E por incrível que pareça, em 89 eu tinha 39 anos. Eu nunca tinha votado na minha vida. Eu votei pela primeira vez com 39 anos. Então hoje eu fico com inveja dos meninos que votam com 16. Então, o que aconteceu ali? Ali foi uma costura política de um PCdista histórico, foi o Tancredo, buscando o entendimento. O radicalismo ali não ia resolver nada. Os militares não iam deixar o poder se não tivesse tido um entendimento, um diálogo e uma busca de uma costura política para que o Brasil voltasse à normalidade. Há um interstício de no mínimo uns 25, 30 anos, porque o PSD atual ele é fundado em 2011, né? E o PSDB antigo foi extinto em 64. Foi extinto logo após o início do golpe militar. Então, o partido acabou. A filosofia é a mesma. Porque se você pegar os criadores do PSD, quem foram? O Borhaus, que ajudou na criação, o Afif, né, o próprio Kassab, o nosso líder no Senado, o senador, esqueci agora o nome dele. Então, os formadores do partido, eles são todos, tinham já uma visão democrática. O Afif foi candidato em 89. O Borhaus tem uma história, né, de construir o PFL, um grande líder político durante muito tempo, com posturas muito firmes e tal. Então, o espírito que ali criou o PSD foi esse. Por isso que a bandeira do juscelinista foi levantada já na criação do partido. Né? E eu acho que foi o caminho certo. Né? Nós temos buscado o tempo todo a conciliação. Então, o PSD participa do governo Lula porque o PSD participa e quer participar da governabilidade. Não adianta, se nós pregamos o entendimento político, nada. Olha, foi eleito um presidente, foi convidado democraticamente. O partido foi convidado com seus melhores quadros para exercer uma posição política no governo, uma função administrativa no governo. Então, está aí, nós temos o Ministério das Minas e Energias, o Ministério da Pesca, o Ministério da Agricultura, que são três figuras eminentes que estão fazendo um belíssimo trabalho, né, ajudando o quê? O Brasil. Né? Você vê o trabalho do Fávaro, agora ministro da Agricultura, em todas as crises que o Brasil passou, a questão da carne, agora a gripe aviária. Toda a posição do Fávaro tem sido extraordinária, uma condução bacana, independente de questões, né, de briga política. Nós não estamos entrando. Os três ministérios que estão sendo ocupados pelo PSD são administrados pensando no Brasil. Nenhum dos três ministros estão na guerra. Não é fisiologismo, nada. Estão pensando no Brasil. Todos os três ministros nossos estão pensando no Brasil. E isso pensar o Brasil de uma forma democrática, inteligente, racional, sem radicalismo, que tem feito com que o partido hoje tenha 4 governadores. Né? Governador de Sergipe, governador do Paraná, agora o governador do Rio Grande do Sul, então o governador de Pernambuco. Então, está caminhando. Né? O partido está crescendo com nomes importantíssimos. Cada dia que passa, nós temos uma filiação, né, de um novo nome. Agora, eu fui ao São Paulo no domingo, tivemos um jantar com toda a cúpula do PSD,
e com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio, foi convidado. Foi o único penetra no governador Tarcísio, que eu admiro muito. Então tivemos uma reunião muito positiva, os 4 governadores se manifestaram. Estava lá também o prefeito do Rio, o Paes, que é um grande também nome do partido. Então, o que se costura nisso aí? Se costura o entendimento que o partido tem a intenção de lançar um candidato a presidente da República. Pois é, essa aqui é a dúvida, né? Se o PSD quer lançar um candidato a presidente da República, fica se equilibrando entre Lula e Tarcísio. Tarcísio viria para o PSD? Não tem esse equilíbrio entre o Lula e o Tarcísio. Não existe isso. Hoje o candidato natural do PSD chama-se Ratinho. Ratinho Júnior. É o candidato natural do PSD. E eu vejo, olha, quem participou da campanha de 89, onde tivemos vários candidatos, né? Você tinha Ulisses, você tinha Brizola, Caiado, Covas, Lula, Collor, você tinha dezenas de candidatos. E foi uma eleição democrática, todo mundo apresentou suas ideias. De lá para cá, o que aconteceu no Brasil? As eleições ficaram sempre praticamente polarizadas entre um lado e o outro, e não teve um pensamento, né? Então ficou PSDB contra PT, foi Lula contra o Serra, depois Lula contra Alckmin, depois Dilma contra Aécio, e agora Dilma agora substituiu o PSDB pelo bolsonarismo. Então não houve uma troca de ideias mais abrangente no país, né? Ficou uma luta grande entre PSDB e PT, né? E agora faltou um diálogo. Então eu não vejo o problema de repente o centro ter bons candidatos. Se o Caiado for candidato, se o Ratinho for candidato, se surgir um outro candidato de outro partido de centro, é bom. Até porque eu tenho certeza que no segundo turno todos vão se encontrar. Muito se fala, Paulo, dessa questão de uma composição, né, entre nomes da direita para derrotar o presidente Lula ou, porventura, quem ele possa indicar. O senhor citou aí o nome, por exemplo, do governador Ronaldo Caiado. Existe a possibilidade, por exemplo, de uma composição do PSD com União Brasil, talvez o governador Caiado com o Ratinho, um dos dois na cabeça de chapa, ou o senhor acha que ainda não está nesse momento? Não está nesse momento, não está nesse momento, até porque a própria União na candidatura do Caiado, ela está deixando o tempo passar, até para uma avaliação da sociedade, ver se é para levar para frente. Porque uma candidatura a presidente, quando surge, e é boa a candidatura do Caiado, ele se apresenta bem, é um amigo pessoal meu, gosto muito dele, tem feito um trabalho extraordinário em Goiás, é boa a candidatura dele. Agora tem que ter uma avaliação a nível nacional, né, e ver a aceitação, porque o partido tem que botar a mão. E só é candidato, qualquer um de nós, só pode ser candidato depois da convenção partidária. Ninguém acredita em si mesmo. E como as convenções só se darão no ano que vem, a partir de junho do ano que vem, de 2026, então muita coisa vai acontecer. E é possível, o que você coloca, de ter uma união, um candidato a presidente, outro a vice e tal, seria natural. Agora, inegavelmente, todos os partidos de centro gostariam de ter o apoio do presidente Bolsonaro, né? O presidente Bolsonaro tem um percentual muito grande da população, de votos da população brasileira, um centro mais à direita, apoiando o centro mesmo. Então acho que seria natural isso. E então eu sinto que a indefinição em relação ao Tarcísio, em relação aos outros partidos, é justamente esperando a posição, porque, mal ou bem, inegavelmente, lançando qualquer candidato, o bolsonarismo tem 20% a 30% do eleitorado brasileiro, e isso tem que ser respeitado. Eu queria, falamos um pouco da conjuntura nacional, eu queria trazer um pouco esse nosso assunto aqui para a política local do Distrito Federal. Antes de colocar a política local, eu só quero colocar um fato interessante que ocorreu a semana passada. Semana passada eu estive em Nova York, até com o governador Ibanez, e nós participamos de várias rodadas de conversas com grupos econômicos brasileiros importantes, o Grupo LIDE, o Grupo Esfera, os bancos, os jornais, as revistas. Então foram debates, durante uma semana de debates. E houve uma homenagem ao Homem do Ano, né, onde foi escolhido
o presidente do iFood aqui pelo lado brasileiro e o presidente do Uber pelo lado americano. E em um determinado momento, tinham lá empresários do Brasil todo, e políticos do Brasil todo, presidente do Supremo, presidente da Câmara e tal. E em determinado momento, depois do locutor apresentar todos os presentes, as autoridades presentes, chegou um momento que ele falou, lembrou simplesmente, olha, está aqui também o ex-ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes. E foi surpreendente, porque quando falou o nome do Paulo Guedes, todo mundo levantou e começou a bater palma, né? Então, é um simbolismo o seguinte, que realmente a política econômica do Paulo Guedes foi aprovada pelo setor econômico do país, pelo mercado, pelo desenvolvimento do país, né? Foi uma política que é um reconhecimento. E eu acho isso muito bom, porque as pessoas têm que reconhecer, muitas vezes, o que funcionou, o que deu certo. Então, antes da gente voltar a entrar para o local, isso não parece uma certa incoerência, porque o Brasil cresceu menos na gestão do Bolsonaro do que cresce até na atual gestão Lula. O Lula está... Não podemos esquecer que o Brasil venha de um momento difícil. Foram 2 anos de Covid, né? Houve naturalmente todas as dificuldades e tal. Não que o que foi reconhecimento não é o desenvolvimento, talvez, porque não se conseguiu fazer muita coisa que se pregou, né? Inclusive, não houve privatização, praticamente nada, só a Eletrobras foi privatizada, não houve aquele rumo no Brasil mais liberal. Não se conseguiu. Não se conseguiu. Mas, pelo menos, tinha um liberalismo em caminho, não tinha um excesso de impostos, como estão sendo colocados agora, entendeu? Não tinha uma sobrecarga de tributos para a sociedade brasileira. Então, estava se propondo um governo mais liberal, com menos ônus para a sociedade. Foi isso. Essa foi o motivo da... Você acha justo isentar as pessoas que ganham até R$5.000 e tributar um índice mais aqueles que ganham acima de Não acho injusto. Não tem nenhum parlamentar, eu não vi nenhuma declaração de ninguém contra a isenção dos R$5.000. Não vejo contra. Ninguém é contra isso. Apenas que tem que botar qual é a fonte de receita. Porque o que está acontecendo? Você começa... Tudo bem, mas a tributação... os mais ricos estão pagando já impostos. Agora, o que não pode é sobrecarregar uma classe que daqui a pouco vai ter que carregar todos os benefícios sociais que o Brasil tem apontado nos últimos anos, alguém paga a conta. Agora, esse aumento que houve agora do IOF. Por que está todo mundo gritando? Porque vai penalizar quem produz. Vai penalizar até a geração de empregos. Porque por que todos os países cresceram e o Brasil não cresceu? Porque não houve incentivo ao setor produtivo. Patrão, você acha justa a jornada de 6 por 1? Ou você é uma análise que tem que ser feita por toda a sociedade, inclusive as microempresas, que vão ser as mais penalizadas. Certo? Então, nós temos que analisar o Brasil. O Brasil que está no momento de desenvolvimento, né, tentando crescer. Quer dizer, se você começa a pensar em redução de jornada de trabalho, você está pensando no seguinte, num retrocesso. E hoje nós vivemos um momento... não é um retrocesso, é uma coisa que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer. A sociedade quer, logicamente, cada vez trabalhar menos. Ter mais horas de lazer, e é natural que isso aconteça. Tem que saber o momento certo. Hoje nós vivemos no momento... Aqui em Brasília, o desemprego está muito baixo. No Brasil, o desemprego está muito baixo. Hoje, você contratar uma pessoa para trabalhar em qualquer área, hoje na construção civil, na hotelaria, está a maior dificuldade. Né? Existe uma falta de pessoas querendo trabalhar muito grande. As fábricas estão reclamando, os laboratórios estão reclamando. Esse empreendedorismo individual que as pessoas ficam achando que ter uma bicicleta para entregar um lanche do iFood, isso não está criando, por exemplo, até um problema social futuro para a questão da previdência social. Ninguém contribui para a previdência mais. As pessoas hoje são autônomas, ninguém contribui. Mas daqui a 30, 40 anos, as pessoas vão estar velhas, sem ter nunca contribuído para a previdência, vão querer se aposentar. Que a reforma da Previdência, uma nova reforma da Previdência vai ocorrer,
Vai ocorrer. Por quê? Primeiro que as pessoas estão vivendo mais. Segundo, tem realmente essa questão da não contribuição para a Previdência de muitos novas funções dentro da sociedade. Então, isso é natural. Então, por isso que eu estou dizendo, vai ser necessário uma reforma da Previdência, porque se aumentar a faixa de pessoas não contribuintes, logicamente o peso lá na frente vai ser maior. Tá? Então, quem não é contribuinte hoje, tem muitos jovens que não são contribuintes. Né? Principalmente essa faixa de geração hoje que você falou, do entregador, do iFood, do Uber e tal, que não estão contribuindo. Mas em algum momento essas pessoas vão envelhecer, né? E vão ter que ter uma aposentadoria. Tudo mais. Exatamente. É uma questão séria para ser discutida. Tá certo. Então, finalmente, vamos chegar em Brasília. Como é que o PSD se posiciona em relação ao governo ibanês e a sucessão do Ibanez, que agora não pode mais ser candidato à reeleição? Olha, eu fui candidato em 2022, candidato ao governo contra o governador Ibanez. Fiz uma campanha limpa, bem cristalina, tive uma quantidade de votos muito expressiva, porque eu também fiz uma campanha muito curta, de apenas 40 dias, eu não ia ser candidato, depois o partido me pediu a candidatura, eu fui candidato e consegui uma votação expressiva, fiquei em terceiro lugar e logo depois da eleição, eu tive, no mesmo dia da vitória, eu tive uma conversa telefônica com o governador Ibanez. Cumprimentei-o pela eleição, em primeiro turno, que foi um fato importante em Brasília. Inesperado, de certa forma. O único governo que ganhou o primeiro turno aqui em Brasília foi o governo Arruda, comigo de vice. Então, nós ganhamos o primeiro turno com 52% ou 53% das votos. 5 mil votos. E o Ibanez ganhou, na época, ganhou bem. Ganhou bem. Então, eu cumprimentei. E eu senti um espírito desarmado do governador Ibanez, né, por ter resgatado a amizade. Ele me mandou uma mensagem, olha, a política passou, a amizade continua. Eu tinha apoiado dele na campanha de 2018. Em 2018, eu era presidente do PP e nós fizemos um apoio muito forte ao Ibanez. Então, são coisas da política e política do entendimento da democracia. Veja como é que hoje foi... o PSD está na base do... o PSD está apoiando o governo Ibanez, não tem dúvida, está apoiando o Ibanez, apesar do PSD não ter nenhuma função assim, de destaque, né? Nós não temos uma secretaria, efetivamente, dado ao partido, nós também, né? Como eu disputei a eleição com ele, eu achei de uma forma que seria uma forma elegante minha, também não ficar querendo fazer parte do governo. Né? Então, o espaço do governo do PSD é mais representado pelos espaços que os deputados, os dois deputados distritais, excelentes deputados distritais, o Robério e o Jorge Viana, têm. Né? Aí são espaços deles, merecidamente, porque eles estão fazendo um trabalho e estão apoiando efetivamente todas as medidas importantes do governo ibanês, foram votadas e apoiadas pelos dois deputados do PSD. Bom, então, com isso, o senhor quer dizer que o PSD vai apoiar o nome da Celina Leão na sucessão? O que eu tenho dito é o seguinte, o PSD, pelo tamanho do partido, pela expressão a nível nacional, ele é importante que ele esteja na chapa majoritária. É importante o partido estar na chapa majoritária. Então, tem nomes para isso? Temos nomes. É um partido que pode estar numa candidatura ao Senado, pode estar numa candidatura a vice, pode estar numa candidatura ao governo. Então, é um partido que, dentro de uma composição política... Não, tem o meu nome, tem o nome do André Kubitschek, você tem o nome do Pittman, que está filiado ao partido, do Ronaldo Fonseca, você tem o nome do nosso... foi candidato ao Senado, nós temos nomes expressivos, né, dentro do partido que podem, temos o nome do Gifone, que foi um nome expressivo, temos nomes aqui, temos aí o Estênio Campelo, temos pessoas que fazem parte do partido, dão vida ao partido. Mas então isso então nós temos nomes. Significa que o PSD estará na chapa que seja formada por... Desde que tenha essa composição. E se não tiver, pode ir para o outro lado? Não sei, eu não posso dizer hoje, porque está muito cedo, né? Não houve ainda uma reunião
sinceramente, não houve uma reunião do PSD, nem com o governador Ibanez, uma reunião oficial, nem do governador, com o governador Ibanez, nem com a governadora Celina. Nós temos conversado muito, encontro com eles constantemente. Tive agora uma semana com o governador Ibanez, tenho falado com a Celina constantemente, mas não houve efetivamente uma conversa ainda de como é que vai ser essa chapa majoritária, que é importante. E acredito que isso vai ocorrer mesmo mais vésperas das eleições. Pelo campo da esquerda, Paulo, existe a possibilidade do Leandro Graz, que está no PV, quase foi ao segundo turno contra o Ibanez na eleição passada. Tem o Magela, que vem se apresentando como possível candidatura própria do PT. E agora o PSB surge o nome do ex-interventor, que agora fica aí também aparecendo no cenário, que é o Ricardo Capelli. Houve alguma conversa do PSD com um desses três players? Olha, conversei, já tive uns 2 encontros com o Leandro Graz, com o próprio Capelli, esteve comigo também conversando, no nível de alto nível, de pensando em Brasília, discutindo Brasília, o futuro, mas efetivamente não teve nada, não avançou absolutamente nada. Eu tenho conversado com todos os líderes políticos de Brasília, mas ainda é cedo para tomar oposição. Naturalmente o PT vai ter um candidato, entendo que terá um candidato, o PSB também pode lançar um candidato, e tudo bem, vamos ver aí como é que fica isso no futuro, né? Porque já é praxe da política de Brasília as candidaturas surgirem mais para frente, né? Agora, a única candidata que nós temos efetivamente a certeza que será candidata é a Celina. O nome Celina é o único nome hoje colocado na corrida ao governo de Brasília. E é um nome muito, muito bom. A Celina é uma mulher extraordinária, muito trabalhadora. Essa ligação dela com o bolsonarismo não contradiz um pouco aquilo que você fala no começo de ficar com os extremos, de dizer, por exemplo, ou polarizou a bolsonarista Celina Leão, ou ficou com a esquerda? Eu entendo, eu vejo a amizade, praticamente eu não vejo a Celina da forma, com um discurso muito bolsonarista, mas vejo uma proximidade muito dela com a Michelle. Então é uma amizade que foi costurada no segundo turno das eleições presidenciais. Então acho que é uma amizade pessoal entre as duas, uma sinergia positiva entre duas mulheres importantes no Brasil e que é natural. Então acho que se a Celina tiver o apoio da Michelle, realmente representa uma força política. Especula-se uma possível terceira via aí, poderia ser a deputada distrital, Paula Belmonte, né? Que tem conversado com o Rigufe, que é o que se noticia. Uma chapa Paula Belmonte e Rigufe pode representar um caminho mais pelo centro ou mais à direita? E teria a possibilidade dessa chapa voltar? Olha, eu confesso que com o Rigufe eu não tenho conversado. Com a Paula, já conversei várias vezes. E sempre numa possibilidade, inclusive, dela se filiar ao PSD. Nós temos conversado, e recentemente eu apresentei ela ao Kassab, tivemos uma reunião com o nosso líder também na Câmara, com o Brito, e ela tem manifestado a vontade de se filiar ao PSD. Mas ela quer a chancela que será uma legenda para... Só que nós não aceitamos nenhum condicionante no partido. Essa é uma condicionante que ela tem colocado. Se tiver qualquer condicionante no partido e qualquer pessoa querer entrar no partido para já escolher o candidato, ou escolher a candidato, fica muito difícil. Porque ela não conversa com o novo. Né? É uma avaliação difícil. Né? Então, se você efetivamente quer colocar o seu nome, qualquer político quiser colocar o seu nome em uma candidatura, entrar no partido para ser candidato, aí depende do partido. No PSD, nós não podemos ter esse tipo. Nós podemos, é possível, qualquer membro do partido pode costurar a sua candidatura à eleição e na convenção a gente apoia. Sim, Agora, não pode, antes ainda, já dizer, o partido está me apoiando
ao governo. A minha própria candidatura, eu decidi na convenção. Eu me lancei candidato no dia da convenção. Eu não ia ser candidato, me lancei candidato no dia da convenção, porque na convenção foi ali percebido. Então tudo pode acontecer até julho do ano que vem. Você foi vice do Arruda, que desde o episódio da Caixa de Pandora ficou sem os direitos políticos. Agora, prestes, talvez, ele está brigando para recuperar os direitos políticos dele, com o sonho de voltar a ser candidato. Como é que você vê a volta do Arruda ao cenário político do Brasil? Ele poderia ser candidato a um cargo majoritário? Olha, eu tenho visto as declarações do Arruda, que algumas vezes não pretende voltar à política, até pelo problema, a questão jurídica. Realmente, ser candidato com uma pendência judicial não vale a pena. Agora, existe em tramitação no Senado uma evolução da lei de ficha limpa com uma mudança no prazo de inelegibilidade de 8 anos. E aí é uma questão da interpretação da lei e da mudança que pode ocorrer no Senado a qualquer momento. Agora, foi um governo expressivo em Brasília, chegou a 80% de aprovação popular, então um governo com muitas obras, então foi um governo muito importante para a cidade entre 2006 até 2010. Mesmo com a mácula que ficou da questão da Caixa de Pandora, você acha que ele seria um... Olha, a Caixa de Pandora, na realidade, você vê que não se passou muito tempo discutindo e avaliando, mas o que se viu foi acontecimentos de doações a políticos candidatos. O que era, naquela época não havia ainda o dinheiro público, né? Ficou uma coisa muito mal explicada para a sociedade. Porque as próprias provas foram anuladas. As provas foram anuladas, então ela perdeu, né? Foi feito, na minha visão, houve um estrago na cidade, um desenvolvimento da cidade, e, na minha visão, injustificado. Agora, os processos foram feitos, os deputados que foram envolvidos, muitos foram muito prejudicados, né, na sua carreira política, e não se chegou a uma conclusão do que realmente aconteceu efetivamente. Não se provou absolutamente nada. Provou-se que, né, alguns deputados receberam dinheiros para a campanha, como o próprio Arruda. Né, tem um vídeo que circulou há muito tempo, recebendo um valor. Ele era deputado federal, as pessoas pensam até que ele era governador, era deputado federal. Então foi muito mal explicado, infelizmente foi muito mal explicado. Para chegar no fim da nossa conversa, eu queria passar a palavra para o Tácito, para ele fazer uma pergunta final. Paulo, eu queria, já encaminhando para o final, como o Orlando falou, te perguntar, enquanto presidente do PSD, do Distrito Federal, o que você vê como prioridade para a cidade? O que você acha que seria o discurso, qual seria o tom do discurso para que as pessoas, se porventura o PSD tiver uma candidatura majoritária, votem no PSD? Qual é a prioridade do Distrito Federal hoje? Olha, quando eu fui candidato, eu levantei algumas bandeiras, né? Por exemplo, eu entendo que, já que o governo paga um valor expressivo para o transporte público, que é uma necessidade da cidade, eu já defendia o transporte gratuito. Acho que é uma evolução que vai beneficiar as pessoas. Tarifa zero total. Eu acho que nós podemos caminhar para isso, é um estudo grande. Eu pregava também um mutirão nas cirurgias aqui em Brasília. Eu acho que é necessário uma responsabilidade maior à saúde, que realmente tem um orçamento muito grande e necessita, né, de uma administração mais executiva, e não é difícil fazer isso. Eu vejo o esforço do governador Ibanez, mas a saúde de Brasília sempre tem um questionamento grande pela questão também de os hospitais de Brasília acolherem toda a região do entorno, né? Então a massa que circula nos hospitais não é só de brasilienses, mas de pessoas de todos os estados vizinhos aqui de Brasília. No mais, eu entendo que a política de desenvolvimento do atual governo tem sido muito positiva, muitas obras em andamento, é extraordinário o crescimento econômico da cidade, a receita de impostos aumentou bastante, isso mostra que a cidade está pujante. Ontem
eu desembarquei no aeroporto de Brasília, eu fiquei impressionado, era a multidão descendo nos aviões para Brasília. Então, as coisas estão acontecendo em Brasília, Brasília se consolida como capital do país. Então, é muito importante resgatar obras significativas como o Teatro Nacional, tem que ser recuperado. Brasília pode ser o centro dos grandes eventos nacionais e internacionais. Veja como é importante quando acontece um evento aqui, né, no nosso estádio. Então, Brasília tem tudo para ser um polo de desenvolvimento atacadista, social, político, econômico, de eventos. A cidade é preparada para isso. Por isso que lá atrás, em 1992, eu defendi uma Olimpíada em Brasília, porque eu acreditei que a cidade era talhada para eventos importantes nacionais e internacionais. Na época ninguém acreditou, mas a cidade é importante. A cidade, na Copa do Mundo, foi a cidade que funcionou melhor nos Jogos, porque aqui você está no centro da cidade, com tudo correndo bem, uma cidade segura, onde estão as embaixadas todas. Caríssimo, que até hoje ninguém explica. Foi? Veio com um estádio caríssimo, né? O estádio foi caro, mas está aí, né? Pelo menos está pronto. O ruim no Brasil são as obras inacabadas. Mas, então, eu acho que Brasília tem um futuro, né? E cabe aos governantes de Brasília pensar grande. Nós não podemos ter governantes que pensem pequeno, amarrado à cidade. A cidade é grande, o Brasil é grande. Então, a gente tem que pensar de uma forma grandiosa. Essa cidade, ela nasceu para ser grandiosa. E esse era o sonho do JK, o sonho dos pioneiros, criar uma cidade grandiosa que mudasse o Brasil. E Brasília está cumprindo esse papel. Então, o próximo governante de Brasília, quem for, ele tem que pensar que sempre é a capital mais importante do país, é a que representa todos os brasileiros, é uma capital que tem que estar sempre com muita segurança, com uma boa saúde, com uma educação primorosa. Brasília não pode ter um analfabeto. Porque não tem sentido uma capital da República ter ainda gente analfabeta. Eu acho que o Brasília devia ter uma placa lá chegando na cidade. Aqui não tem analfabetos. Eu sei que isso seria... tinha falado que seria a última pergunta, mas como você falou da questão da saúde, da segurança e da educação, isso tudo em Brasília, principalmente a segurança, é totalmente mantida pelo Fundo Constitucional. A saúde, grande parte, muito dinheiro também na saúde, e a terceira fatia, que também não é pequena, que seria para a educação. Você acha que seria o momento do governo reconhecer a importância da educação pelo volume de recursos que o Brasil recebe do Fundo Constitucional, para que nós realmente não tenhamos, além de não termos analfabetos, também não termos professores com bastante dificuldade financeira? Olha, eu fui um grande lutador, na época eu era deputado, depois fui senador. A ideia do Fundo Constitucional, eu me conduzo como um dos criadores, porque eu vi a dificuldade de Brasília no seu futuro, porque as dotações eram voluntárias. Não tinha uma lei que expressava a determinação do governo federal passar os recursos para Brasília ser sustentada. Bom, conseguimos aprovar o Fundo Constitucional, foi o último ato do presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Ele ajudou muito. Brasília tem que ser muito grata eternamente ao presidente Fernando Henrique Cardoso. Na época eu fui eleito, eu já estava eleito senador, já estava como senador, e acompanhei a tramitação do processo e a votação no Senado. Nos últimos dias da sessão no Senado, o Ramos Tebet era ainda o presidente do Senado, pai da atual ministra, e nós conseguimos uma vitória para o Brasil. De lá para cá, você vê, nesses últimos anos, muitas vezes tenta se mexer com o Fundo Constitucional. Então, é um valor importantíssimo. A cidade não viveria hoje sem o Fundo Constitucional, porque o que realmente recebe para a saúde, que nós comentamos, para a educação e segurança. Agora, tudo é questão de orçamento. Se é possível dar o aumento sem acabar, você precisa ter dinheiro para pagar. Então, o aumento para os professores, nada mais que merecido. Agora, só a conta que tem que fazer é o governador dizer, olha, consigo pagar, olha, eu não consigo dar o aumento que vocês querem, mas consigo negociar, consigo chegar num patamar, ou consigo evoluir para daqui a 1, 2 anos. Eu tenho visto a boa vontade do Ibanez em melhorar os salários dos funcionários todos do governo, todo o funcionalismo estadual. Eu tenho sentido. Ele encerrou a negociação com os professores? Bom, isso eu não tenho conhecimento. Não, está nos jornais. Não, eu não tenho, não li sobre isso. Se encerrou. E disse que é um movimento político. Não, eu não acredito que se encerre uma negociação, pode ser um momento. Eu acho que a negociação está em andamento e eu acho que
que uma conquista será necessária nesse momento. Um equilíbrio dos salários dos professores é fundamental para a nossa boa. Tem que ter, acho que uma reposição tem que ter. Eu espero que não demore muito, mas agora conta, acho que todo governante tem que ter responsabilidade. Não pode dar aumentos que não pode pagar. Certo? É só isso. Se eu tenho recurso, tá bom. Se eu tenho recurso, está dentro do orçamento, eu posso pagar, vou dar. Agora, se eu não tenho recurso, então é uma coisa que eu não posso dizer aqui, porque eu não estou com o mapa da Receita nem o orçamento do DF para te responder. Mas eu acho justo os professores. Né? Eu fui aluno aqui da Escola Pública Brasiliense, eu fui um dos primeiros alunos do CASEB. E tenho uma formação muito firme, graças a Deus. Toda a minha vida, eu estudei em escola pública. Eu fui aluno do CASEB, fui aluno da UNB, fui aluno dos grupos escolares da minha cidade, lá no sul de Minas. Então, a minha formação é toda na escola pública. E sou muito grato aos professores que moldaram o meu caráter, moldaram o meu conhecimento nessa minha vida. Ok. Muito bem. Eu queria agradecer mais uma vez ao Paulo Otávio por nos receber aqui e conceder essa entrevista ao Brasília Capital Entrevista. Obrigado, Tássio. Obrigado, Paulo. Bom, eu que agradeço. Tomei o tempo de vocês, Tássio, de você, Orlando, até sem poder dizer muita coisa, porque tudo é muito embaralhado hoje. Ainda as coisas não estão claras. Uma coisa é certa, é o seguinte, o PSD vai caminhar numa posição de centro. Agora, buscar o voto... O PSD é o partido da moda, né? Se o bolsonarismo quiser apoiar a gente, ótimo. Se o petismo também quiser apoiar a gente, ótimo. Não, nós precisamos de apoio, nós queremos apoio. Agora, de onde vem, não sei, nós queremos, mas a política do PSD é que está bem realçada para todos. Nós queremos crescer o Brasil. É um país que tem muita coisa a fazer e a Avenida Brasil ela tem que ter um caminho enorme, ela não pode ficar muito olhando os dois lados e pensar em uma coisa que é importante até para todas as camadas sociais, melhorar a vida das pessoas.